Então, pessoal, vamos aplaudir o nome do Senhor pela vida do pastor Carlos. Que Deus te use. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado com um sorriso, dizer para ela que é bom nós estarmos no melhor lugar para se estar hoje em Patrocínio, que é a igreja, é na congregação dos santos, na congregação daqueles que foram separados. E que privilégio, irmãos. Eu quero externar aqui a minha gratidão, a minha alegria, em nome da minha família, pelas palavras que o pastor Wallace aqui disse, e eu acredito que nós realmente fomos, de alguma forma, agraciados na nossa história de vida, em que Deus cruzou as nossas vidas. E é um irmão, é um amigo, ele, Flávia, as crianças, e de tabela, nas muitas vezes que vinha, ainda ontem lembrava ele, desde lá do Enéas, lá da Príncipe da Paz, né? Dali a gente já vinha aqui, e muitas histórias que vamos criando vínculos até mesmo com os irmãos, né? Alguns nomes que nós vamos guardando no coração. E peço a você, homem de Deus, homem de oração, que ore por nós, assim que você se lembrar do Carlos Eduardo, da Alexandra, que todos conhecem aí como Leca, a Ana Júlia e meu filho Lucas, porque carecemos e cremos na oração da igreja. Cremos tanto que ontem, irmãos, o pai da nossa irmã, anteontem, né, o pai da nossa irmã Flávia, que passava aí por um problema, por um susto, naquela tarde de sexta-feira, a igreja de alguma maneira intercedeu, a igreja orou, a igreja apresentou a Deus diante do trono, e hoje nós podemos iniciar, antes da mensagem, com agradecimento a Deus. Muito obrigado, Pai, por ter permitido, cuidado do pai da nossa irmã. Quem pode agradecer, falar obrigado, Jesus, obrigado por essa bênção. A Deus seja a glória, a Deus seja o louvor. Bom, Ele é vivo e Ele continua a operar nas nossas vidas, nas nossas histórias. Obrigado, pastor, e aos pastores pela confiança depositada em permitir que a gente utilize desse púlpito para expor a palavra de Deus. Sem mais delongas, eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Na sexta-feira, nós compartilhamos com os irmãos no Evangelho de João, no capítulo 4. Hoje pela manhã, Daniel, no capítulo 4. E quero caminhar com os irmãos nessa noite, baseado no Evangelho de Lucas, logo no seu início. Você pode observar no capítulo de número 2, somente aí breves versículos. Nós vamos ler do verso 41 a 52. Ouvi aqui que também hoje está na direção da juventude. Ouvimos um testemunho aqui do Lucas, acredito, não por acaso, já como disse o pastor Wallace, falou com todos nós que nascemos debaixo de influências, sejam às vezes espirituais, mas por um cuidado de Deus, ou por permissão divina, nós às vezes vamos trilhando os nossos caminhos e as nossas próprias escolhas. E o irmão teve agora a grata oportunidade de dar um aviso a você, como um profeta. Você que entrou por essa porta e que tem sido influenciado por falsas amizades, por relacionamentos que estão te tirando do caminho ao qual Deus tem para ti. E nós iniciamos então essa palavra lembrando a você, guarde isso no seu coração. Me fez lembrar, Lucas, a sua história aqui contada, um pouco da minha, em situações um pouco diferentes. Você de berço cristão, eu também de berço cristão, mas não de pais evangélicos. E me recordo ali na minha adolescência, que enfrentei também alguns desafios com amizades. Deus me poupou e eu falava com o pastor Wallace muitas coisas. E como eu agradeço a Deus por Ele ter poupado. Na sabedoria de minha mãe, ela me encaminhou desde pequeno dentro dos aspectos religiosos, leitura da Bíblia, encaminhando para a igreja. Porém, você sabe, quando chega a adolescência, alguns chamam até de aborrecência, a juventude, nós achamos
que sabemos das verdades, que sabemos de tudo. Então, durante um processo de problema de saúde, e logo após esse problema e a cura desse problema, eu me mudo para uma outra localidade e tenho ali um breve período de desencanto com a fé. E nesse processo de desencanto com a fé, eu realmente fui ali influenciado também por pessoas que entendiam ser legais, por amigos. E me recordo a primeira vez que entrei num templo. Ali foi feito um apelo e a gente foi ali à frente. Eu com mais 2 amigos que naquele período não permaneceram. Hoje já são crentes em Jesus. Mas como foi difícil aqueles anos iniciais. E eu tinha uma vergonha. A minha vergonha era carregar a Bíblia. Porque não é como hoje, todo mundo aí tem celular, tem tablet, alguns colocam bem escondido, outros já querem uma Bíblia grande. Eu tinha uma vergonha de carregar a Bíblia por causa de quê? Por causa dos amigos. As pessoas iam me chamar de crente. E na década de 90, falar que você era crente era um negócio meio esquisito. Não era tão na moda como hoje. Mas lá naquele tempo, algumas perseguições, abandono da própria amizade. E eu tinha uma Bíblia pequenininha. E era essa que eu escolhi. Eu não usava nem óculos ainda, mas era muito difícil de ler. E quando eu via os amigos, eu escondia na minha jaqueta. E escondia. E na época o meu mentor, o meu pastor dizia assim: tem alguns que lembram crente secreto. Porque o crente secreto, ele quando vê a galera, ele esconde. E ele esconde de alguma forma que as pessoas não vão ali ver que ele está carregando um exemplar da Bíblia Sagrada. Como que Deus muda a gente, né, irmãos? E Deus que escolhe os fracos, os loucos, para envergonhar os sábios, os cultos e os entendidos, esse leão dito sexta-feira me encontrou, irmãos. E no processo foi trabalhando a timidez, a vergonha, foi trabalhando no meu viver muitas coisas. E eu posso hoje dizer a você: não tenha vergonha de ter amigos crentes, não tenha vergonha de dizer sou servo de Deus, não tenha vergonha de testemunhar na escola, na faculdade, no trabalho, porque é o maior dos privilégios. É você ser denominado de filho de Deus, de cristão. É um privilégio ser chamado de discípulo de Jesus, de homem e mulher que segue o Cordeiro por onde o Cordeiro vá. E nós cantamos também nessa noite aqui que ele cresça e que eu diminua. O que significa, pastor? Porque às vezes cantamos e não refletimos naquilo que cantamos. Isso foi dito por João Batista, que ao ver Jesus Cristo, ele observa o Senhor vindo, e ele se depara com o início do ministério de Jesus, e ele disse essa célebre frase: que ele cresça, e que eu, o ministério de João Batista, possa diminuir, porque é impossível o eu crescer e Cristo prevalecer. Cristo é educado, que ele cresça, que ele se expanda. E dentro do texto que leremos, fala de crescimento. Observe comigo, capítulo de número 2, a palavra do Senhor diz no verso de número 40, assim: crescia o menino. Que menino? Cristo, Jesus. Jesus crescia, se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Agora a Bíblia mostra para nós um menino de 12 anos de idade, Jesus Cristo, filho do Senhor José, da Dona Maria. E diz a Bíblia, verso 41, que todos os anos, anualmente, os seus pais saíam de Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. E quando Cristo atingiu a data precisa desses 12 anos, eles foram novamente, aonde? Jerusalém, segundo o costume da festividade. Mas uma vez que passou-se os 7 dias da festa, terminados os dias da festa, ao regressarem, veja, esse menino de 12 anos, esse adolescente, permaneceu em Jerusalém, sem que os seus pais, José, Maria, o soubessem. E pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, caminharam um dia todo. E então, o senhor José olha para a Dona Maria olha para o senhor José,
e um ali resolve fazer a seguinte pergunta para o outro: você viu Jesus? E ele diz assim: não. E aí começam a procurar entre os parentes, passando a procurar entre os conhecidos, e não o tendo encontrado, veja bem no verso 45, fazem o caminho de volta, voltando para Jerusalém à procura de Cristo. Mas 3 dias depois, acharam Jesus ali, lá naquele lugar chamado de templo. Jesus estava sentado. A gente pode se perguntar: onde ele dormiu? Será que na porta do templo? Será que naquilo que chamamos de átrio? O texto não diz, mas a Bíblia diz que ele está sentado ali no meio dos mestres, no meio dos doutores, no meio daqueles que acham que sabem, no meio daqueles que acham que entendem de Gênesis a Malaquias. E diz o texto que ele está educadamente, como adolescente, não questionando, ele está ouvindo e fazendo perguntas. Diz a Bíblia, ouvindo e interrogando-os. E todos os que o ouviam, não é alguns, todos os que o ouviam muito, se admiravam da sua inteligência, das suas respostas. E logo ali que os seus pais o viram, ficaram maravilhados. A sua mãe lhe disse: filho, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: por quê? Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai, fazer a vontade do meu pai, cumprir aquilo que é o meu desígnio? E ele, ali então, ao dizer isso, é dito pelo médico Lucas, esse historiador, que não compreenderam, porém, as palavras que ele lhe disse, como muitos pais não compreendem as falas espirituais dos seus filhos. Mas veja, e diz o texto, que no verso 51 e 52, ele agora sai com seus pais, ele faz o caminho de descida, ele volta descendo com eles lá para Nazaré. E Jesus era submisso. O que é ser submisso? É saber que a missão do pai, a missão da mãe é a mesma. Ser submisso, estar sob a mesma missão, sobre o mesmo projeto. E sua mãe, a irmã Maria, ela guardava todas essas coisas lá no fundo do coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Feche seus olhos. Espírito Santo, obrigado, porque Tu és este leão livre entre nós. O Senhor inunda os ajuntamentos com o Teu soprar, o Senhor invade as nossas vidas com a Tua palavra. Não há um ponto, uma vírgula e uma interrogação na Escritura que não seja, ó Deus, de confronto à nossa vida. Pai, quantas vezes nós chegamos aqui cansados, sobrecarregados, desanimados. Quantas vezes nós chegamos aqui, Pai, influenciados pelo mundo e seu sistema, mas aqui o Senhor ordena a Tua bênção. Quando cantamos, quando celebramos a vida do Cristo ressurreto, quando olhamos o irmão, quando somos abraçados, quando recebemos um olhar de sim, quando apresentamos em oração nossos desafios, Senhor, mesmo sem merecer, o Senhor é aquele que tem muitas vezes lançado a chuva no nosso deserto. O Senhor tem feito com que as comportas do céu se abrem sobre nós, e nós só podemos, ó Deus, Te agradecer por isso. Muito obrigado, Pai, por cada parcela, ó Deus, da Escritura que tem mudado a nossa história. Fala conosco dentro dos minutos que temos. Fala com aquele que chegou aqui pela primeira vez, com esse que chegou aqui, Pai, sentindo o desejo de ser mudado, curado, que recebeu um convite neste dia, Pai. Fala poderosamente na intimidade do coração, e mais uma vez seja exaltado em nosso meio, em o nome de Jesus Cristo, amém e amém.
Meus amados irmãos, certa feita um homem disse, e deixou registrado para mim e para você, que cada parte da Bíblia, se na sexta-feira nós pensamos na Escritura, na figura daquilo que um homem chamado Agostinho disse, que a Escritura é como um leão solto em meio ao povo, nós podemos hoje observar um outro homem que também disse que a Escritura, cada parte dela, ela é como uma coisa curiosa. Você observa, por exemplo, a natureza, e dentro da natureza nós temos muitas lições. Exemplo, você olha a distância num dia de sol, uma cordilheira de montanhas, ela tem uma cor, ela tem um brilho, e de repente você começa a se aproximar daquela cordilheira de montanhas, e você começa a observar que aquilo vai mudando, cores vão ficando mais vivas, e quando você vai entrando por aquela cordilheira de montanhas, às vezes tem uma mata, você começa a ouvir que dentro daquela mata tem um riacho, você começa a observar que dentro daquele riacho, nas proximidades daquele riacho, há bonitas flores, há árvores belas, há cântaros e cânticos de pássaros, de aves. Você vai vendo aquilo tudo e vai observando, poxa, à distância eu não conseguia entender isso. E Martinho Lutero disse assim, cada florzinha na Bíblia, ela traz a ideia para mim, para o meu coração, de uma importância, de um significado que não tem como explicar. E esse homem que foi tão influenciado e influenciador no período denominado Reforma, ao deixar isso escrito para mim e para ti, nos faz ver que a Bíblia, esse livro é simples, mas ao mesmo tempo extremamente profundo. Esse livro que é odiado pelos ateístas, pelos sistemas mundanos, que de alguma forma fazem de tudo para que eu, você, não tenhamos acesso a ele. A minha falecida bisavó dizia à minha mãe o seguinte, quando ela morava na roça, e havia ali um curral próximo à sua casa, e ela observava onde o gado ficava, e ela via ali aquele bonito gado, e de repente ela foi levada a olhar para a beirada do curral, e ali ela via que tinha uma pequenina flor branquinha, e ela disse uma vez para minha tia, curioso, no meio de um lugar de estrumes, de tanta sujeira, Deus tem a sua providência, e de alguma forma Deus faz nascer até uma florzinha branca, no meio aonde não há vida, aonde a gente acha que não tem como ter nada, Deus faz com que nasça algumas flores bonitas. E curioso é que a natureza está ensinando para a gente o tempo todo. Por isso, o salmista disse, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento, no Salmo 19, anuncia a obra de suas mãos. Por isso, querido irmão, nós nos atentamos a esse Criador e a sua criação. Mas no projeto eterno começou lá no Éden e veio todo o Antigo Testamento, o Antigo Pacto, e nós temos ali 37 livros, denominado Antiga Aliança, para que chegasse os 4 evangelhos, que é a encarnação do Filho de Deus. Jesus Cristo escolhe um ambiente simples para nascer, um ambiente que nós talvez não atreveríamos a pensar que ele, Deus, nasceria, mas ele escolheu uma adolescente, uma simples adolescente, e ele invadiu a história dela. Ele não chegou pedindo, eu posso engravidar através do Espírito Santo, não. Ele enviou um anjo, e esse anjo, de alguma forma, sem pedir licença, mudou a sorte daquela menina de 15, 16 anos, chamada Maria, e disse a ela que ela seria bem-aventurada, e que o ente santo que iria ser gerado dela, de alguma forma, ia influenciar vidas, mas também teria sofrimento dela como mãe, vê a contradição diante de Cristo e o mundo, diante de Cristo e o sistema judaico, diante de Cristo e a religião vigente. E a Escritura nos mostra que eles têm hábitos religiosos, e isso nós lemos. Anualmente, seus pais, segundo a lei do Senhor,
os seus pais iam a Jerusalém e cumpriam o ritual de sair de Nazaré e caminhar alguns quilômetros, 25 quilômetros, e chegar a Jerusalém no templo, para celebrar as festas do Senhor. Uma família de recurso, ela se esforçaria para estar muitas vezes em Jerusalém, na festa das primícias, tabernáculo, mas uma família mais simples, economicamente falando, ela escolheria uma mais importante, e essa mais importante para ela sim iria investir o recurso e iria se esforçar para o pai, a mãe e os filhos irem juntos em procissão até Jerusalém e ficar ali naquele período denominado de festividade, junto com outros que professavam a crença no Deus Criador. E a Bíblia diz que esses pais iam ali para a festa da Páscoa, e eu fico a pensar no sofrimento do homem José, com poucos recursos, vendo Jesus crescer, promessas espirituais sobre a vida dele, falas na infância, aonde ele teve que fugir, e observar aquele menino chegar agora com 12 anos, e quando ele atinge 12 anos, ele fala para Maria: nós vamos a Jerusalém, meu amor, nós vamos a Jerusalém segundo o costume lá da festa. E diz a Bíblia Sagrada que eles assim partiram. Tiramos aqui uma coisa interessante. Os pais de Jesus, José e Maria, eles são pais do Deus encarnado de alguma forma. Claro, Cristo, ele é o Filho de Deus. Não foi a concepção como todos nós, uma concepção natural, mas espiritual. Mas de alguma forma José teve influências paternas sobre Jesus. Há quem acredite que pelo fato de não ter registro de José no Calvário, na caminhada com Jesus, ele de alguma forma não teve durante aquele processo de 12 aos 30 anos, a presença do José que provavelmente morreu, mas não podemos ter certeza disso. O que nos diz o texto sagrado é que eles sobem a Jerusalém, segundo o costume das festas, e nos dá um alerta a você pai, a você mãe, como é importante um casal, um pai, uma mãe, ter bons costumes espirituais. Quais, pastor Carlos? Por exemplo, um costume de ler a Bíblia Sagrada na sua casa. Um outro exemplo, você talvez não tenha ideia da força que é você de alguma forma sair da sua casa, dar alguns passos para chegar até aqui, e isso na mente do seu pequenino, da sua pequenina, que está observando os teus passos. E Jesus observava os passos da mãe, os passos do pai, e chegou o dia de ir para Jerusalém. É uma caminhada de 25 quilômetros, feita com dificuldade, mas feita no meio de parentes, conhecidos, no meio de famílias. Curiosamente você se pergunta, porque você vive aqui no Ocidente, numa cultura medrosa. Você vive num contexto de tanto medo, que você tenta construir uma casa, quer murar ela, para viver inseguro dentro dela. Você pensa em 1000 vezes como você vai proteger a sua família bem, com muitos muros, e esses muros de alguma forma são colocados ali grades e toda a parafernália para proteger você. Jesus viveu num contexto de mais simplicidade. Ele com José e Maria, provavelmente estão os adultos, iam à frente, os homens batendo um papo, as irmãs conversando, e os adolescentes da mesma idade indo junto. Porque não havia aquela neura de perder ali o filho, porque todos são ali companheiros de viagem, professam a mesma fé, vivem nas proximidades, aldeia com aldeia. E o texto nos mostra que eles foram para a festa. E terminou os dias da festa, 7 dias. Ao regressarem, Jesus permaneceu em Jerusalém sem que os seus pais o soubessem, está escrito no versículo 43. Então a gente tem um simples casal indo de fé em fé, de simplicidade em simplicidade, de glória em glória, como disse o apóstolo Paulo, aperfeiçoando Deus o poder dele na fraqueza paternal deles. E eles estão indo. A Bíblia diz que eles passam 7 dias ali, 7 dias de muita alegria, de celebração, e chegou o dia de voltar. E no caminho de volta, eles vão batendo papo, homem com os homens, as mulheres, e estão então já alguns quilômetros, talvez 12 quilômetros de caminhada, porque Jerusalém, que era uma cidade
de aproximadamente ali naquele tempo 20 mil pessoas, ela triplicava em épocas festivas, chegando a 60 mil. E ali eles então partiram. E no meio do caminho, como eu disse ao início, a nossa irmã Maria pergunta para o José: cadê nosso filho? Porque versículo 44 está escrito que, pensando porém estar ele entre os companheiros de viagem. O pensamento de pais, ou dos pais de Jesus, é qual? É que Jesus está entre os companheiros da caminhada, os companheiros da mesma viagem. Foram caminho de um dia, porque no coração desses pais, Jesus está com eles. Nós viemos acompanhados com amigos e Jesus está com eles, voltando com a gente. Passaram a procurar então depois entre os parentes. Aí começou a perguntar: Jesus está com você, tia? Jesus está com o senhor, tia? Procura ali um outro primo, e ele só recebe a resposta assim: não, Jesus não está com a gente não. Você viu Jesus? Não, a última vez que eu vi Jesus era lá em Jerusalém. A dorzinha no coração da mãe, você que é mãe sabe, começou então a brotar. E começou talvez o José a ser perturbado por aqueles pensamentos daquela perseguição de Herodes, que talvez não matou com 3, não matou com 2, não matou quando criança, mas se pegar ele agora adolescente. E começaram então a fazer um caminho de volta perturbados, um caminho com preocupações, um caminho com angústias de preocupação com o filho. Aí a gente abre um parênteses, e eu tenho absoluta certeza que tem pais aqui que tem preocupação com seus filhos, porque quem é pai, quem é mãe, preocupa. Quem é pai, quem é mãe, tem lágrimas que se derramam por causa dos seus filhos, por causa de relacionamentos que, ao seu ver, são prejudiciais, por causa, às vezes, de influências que você observa, podem não conduzir a menina a um bom caminho, a um bom histórico na sua história. Quantas boas vidas, quantas boas pessoas na sua trajetória de vida não se desvirtuaram por causa, às vezes, de um colega ou de uma pessoa, o que não exime da responsabilidade pessoal, dado o exemplo do próprio Cristo. Porque Jesus, com o exemplo de 12 anos, está mostrando que ele tem educação quando ele está sentado diante de gente mais velha, de gente que entende, de gente que se julga ali sabedor, e ele se coloca não falando, mas ouvindo e fazendo pergunta inteligente, porque todas as vezes que você está diante de alguém que te agrega algum valor, você deve fazer perguntas inteligentes. Não perca tempo quando você estiver diante de alguém que na área específica saiba mais que você, porque todos nós somos limitados, e tem áreas que gente já caminhou muito mais do que a gente. Na igreja que pastoreio e que coopero, imagine comigo, tem um senhor que tem 95 anos de idade. Aí olha que coisa engraçada, quando eu vejo aquele senhor entrando pela igreja, ele vai de um paletózinho, e ele entra, só meus irmãos, que ele não ouve mais não, ele está surdo. Aí um dia ele falou comigo assim: pastor, eu estou aqui, mas eu não ouço mais nada. 55 anos presbítero, 75 anos casado, e a esposa e ele vão juntinho para a igreja. Ele fala assim: eu estou aqui, mas eu não estou ouvindo nada, mas eu sei que aqui tem um negócio diferente, pastor. E ele caminha com os passos indo para a igreja, e aquela senhora, e quando eu vou observar aquele homem, e a gente vai pensando então em casamento. Eu, nos meus 18 anos aí de casado, diante de um homem que está há 75 anos de casado, com 10 filhos, eu tenho que estar diante dele e fazer perguntas inteligentes, porque alguma coisa esse homem tem para me agregar e para me ensinar. E na nossa juventude e adolescência, o desafio que a gente tem tido hoje é qual? É que a gente está vivendo uma geração que não quer ouvir, só quer falar.
cursos e mais cursos de oratória para falar bonito, para falar bem, para falar em público, mas você não tem curso de escutatória para ouvir bem, porque escutar limpo o som dessas caixas não é sinal de que você ouve bem. Ouvir bem é aquilo que está lá em Apocalipse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia! Aleluia! E veja bem, porque ouvir o que o Espírito diz à igreja, não é isso, por que está escrito lá, aquele que tem ouvidos ouça? Porque é normal. Agora, aquele que tem ouvidos escuta. Não, aquele que tem ouvidos ouça, porque escutar é diferente de ouvir. Escutar, todo mundo aqui está ouvindo, mas lamentavelmente, nem todo mundo que está aqui vai voltar dizendo que ouviu, mas escutou. E Jesus está ali ouvindo, fazendo perguntas, levando eles à reflexão. E diz a palavra do Senhor, que todos os que estão ouvindo Jesus, muitos se admiram da sua inteligência, das suas respostas. E quando o pai, quando a mãe chegou ali naquele ambiente, talvez correndo, talvez meio afobado, e eles observam, observando, canto a canto, e vê que Jesus está ali. Logo que eles viram, eles ficaram maravilhados, e a mãezinha dele disse assim: meu filho, por que tu fizeste assim conosco? E ela faz uma confissão de mãe maravilhosa: teu pai e eu, aflitos. Ela não fala, eu estou aflita, não, ela fala, teu pai e eu estamos aflitos. Porque ela está falando da aflição da caminhada de volta, a aflição de voltar, de fazer o caminho de volta, na possibilidade de ter perdido o filho, e do filho ter sido talvez sequestrado, e quem sabe, até ceifado, na mente de mãe que ama, e na mente de um pai que preocupa. E a Escritura nos mostra que ela diz: teu pai e eu aflitos estamos a procurar você. E ele lhe respondeu: mãe, por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? E não compreenderam ao ouvir aquelas palavras de um adolescente. Não compreenderam as palavras que lhes dissera. E eu tiro aqui para o meu coração 3 lições de salvação. Desafiamos aqui pela manhã a igreja a convidar pessoas, a chamar pessoas, porque estamos vivendo dias difíceis. Vou ecoar o que disse aqui sexta-feira, irmãos. A gente está vivendo dias de sentimentos esfriados, os sentimentos estão se esfriando, o amor está se esfriando. Mensagens que estão ecoando dos púlpitos, que estão indo de encontro aos homens, mensagens extremamente antropológicas. O que é isso? É mensagens que vão de encontro somente à necessidade do homem, à necessidade do ser humano, mas que não estão trazendo o trono de Deus ao coração do rebanho, ao coração do povo. E isso, meu irmão, tem gerado, infelizmente, no contexto de igreja nacional, uma igreja numericamente extremamente grande, mas pequenina e rasa na sua espiritualidade. Uma igreja que ora está vibrando no alto, mas ora está também definhando lá embaixo. Que não sabe minimamente discernir entre o direita e a esquerda, que não sabe minimamente discernir que há justos e injustos, que há um mundo de trevas, mas há um reino de luz, que há um império contra nós o tempo inteiro, uma batalha de um mundo que a Bíblia diz, jaz no maligno, e que quer fazer de mim e de você, homens e mulheres infiéis. Por isso já disse Tiago, no capítulo 4, verso 4, infiéis. Vocês não estão compreendendo que a amizade do mundo, ela é inimiga de Deus. E a Escritura me diz assim, que a primeira verdade é que eu tenho que voltar para casa hoje pensando como José e Maria em honrar aquilo que Deus ordena. Honrar o que Deus ordena como? José e Maria estão honrando aquilo que eles aprenderam, mesmo que depois isso passou, isso ficou obsoleto.
como as festas judaicas, mas enquanto elas prevaleceram e eles nasceram nesse processo de mudança, diz a Bíblia que eles estão honrando aquilo que Deus ordenou. Quero profetizar ao seu coração e à sua família nesta noite, em nome de Jesus, você voltará para casa com a seguinte reflexão: eu preciso honrar as ordens do meu Deus, aquilo que o meu Deus tem dito a mim, aquilo que Deus tem falado no meu coração, ministrado na minha vida, pela Bíblia, pelos meus irmãos, de maneira que seja para ir para uma festa de alegria, mas seja para ir para um ambiente do luto, seja para ir para um ambiente de desafio, das portas abertas, mas seja também para aceitar as portas fechadas. Eu quero, em nome de Jesus, honrar aquilo que Deus ordena, como eu aprendo na Escritura. Aleluia! E quando nós honramos as ordens de Deus, irmãos, a vida passa a ser uma vida de celebração e mais simples. E ser mais simples é também um desafio para a nossa geração, que não tem mais ouvido do céu, não tem mais ouvido da volta de Cristo, não tem mais ouvido que o Senhor vem restaurar a igreja, a sua noiva, que o Senhor tem vindo de encontro, meu querido, à sua igreja, de maneira que Ele tem preparado essa noiva adornada, para um dia encontrar com ela, e nós vamos o ver, como Ele nos vê, porque Ele é perfeito, e assim um dia nós seremos também. Aleluia! E assim, querido irmão, meus irmãos amados e queridos, e a segunda e penúltima verdade que eu aprendo, já que estamos em um dia que os jovens estão na direção da celebração e do culto, é que nós temos no texto um padrão de casal, de pai e de mãe, mas a gente tem um padrão de jovem, um padrão de jovem que obedece ao pai e à mãe, de jovem que ouve, de jovem que sabe ser simples e que faz o caminho sob a tutela dos seus pais, da submissão. De um jovem que o céu abriu para ele, irmãos, de um jovem que sabe na carne o que é padecer, desde o nascimento perseguido, desde o nascimento num ambiente simples de uma estrebaria, recebendo presentes, pode-se dizer, num curral, mas de um jovem que teve a aprovação do pai ao chegar aos 30 anos, quando o céu se rasgou e disse: eis o meu filho em quem eu tenho meu prazer. De um jovem que no seu ministério, Moisés e Elias, representando a lei e os profetas, no alto do monte conhecido como transfiguração, o céu se abriu, e diz a Bíblia Sagrada, que também ali diz assim: eis eu meu filho, a ele ouve, o meu eleito, dê ouvido a ele, falando de Jesus. De um jovem que um dia virou homem, porque jovens vão virar homem, e quando vira homem, vai começar a ter palavras de vida, e nas muitas palavras de vida que o jovem que virou homem tem, ali estava, muitas delas que eu registro em número de 7 para nós. Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali está o maior homem que existiu. Oh Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. De um jovem que virou homem, e que está ali, meu irmão, apanhando no Calvário, na cruz, ensanguentado, humilhado diante dos homens. O céu agora não abriu, porque Ele carrega o teu pecado e o meu, e Ele não tem vergonha de falar: Deus meu, por que me desamparaste? E diz a Escritura, que Ele olha para o irmão, Ele olha para a mãe: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. De um jovem que virou homem, mas não tinha vergonha de falar que tinha sede. Tenho sede. E a sede de Jesus não é como a minha sede, porque você sabe o que é ter sede. Quando você tem sede, você vai ali atrás tomar água. A sede de Jesus naquele momento ali estava muito além da sede física. Era uma sede que rasgava os seus lábios ensanguentados, mas era uma sede de ver cumprido o plano que Deus havia designado para ele. Porque o jovem, quando vira homem, ele começa então a ter esse tipo de palavra
Palavra que o mundo está indo de contra ele, que o colega não quer conversar com ele, que o pai está abandonando, que as pessoas estão se levantando na faculdade contra ele, e aí ele tem a palavra de Jesus nos lábios dizendo assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo, não sabem o que fazem. Ai, irmãos, a igreja precisa ter as palavras de Jesus nos lábios e não as palavras dos homens, porque o que muda a vida das pessoas é as palavras ditas por Jesus. As palavras dele, disse ele mesmo: as minhas palavras são espírito e vida. Vida como? Vida diante de um mundo que a gente está vivendo, de um mundo que parece um cemitério, não parece, irmãos? Tem dia que você acorda, você vai para o serviço, a sensação que você tem é que você está lá em Ezequiel 37, e que você está andando e parece que tem um monte de morto querendo te pegar, e que de alguma forma quer te prender e quer te agarrar. E aí o Senhor te coloca no meio desse cemitério, e no meio desse cemitério o Senhor fala: meu filho, é aí que você tem que profetizar, é aí que você tem que ser instrumento de vida, é aí que você tem que acreditar que no meio desse cemitério eu posso fazer um exército novo, eu posso fazer um exército grandioso, um exército vibrante, um exército pujante, um exército que pode matar, ir de contra qualquer batalha no mundo espiritual, porque nós não matamos com armas, mas nós matamos muitas das vezes as batalhas que travamos. De que maneira? Através da oração e do negar as nossas vontades, não somente cantando que ele cresça e que eu diminua da boca para fora, mas com a vida, que Jesus cresça e que todos nós, o meu eu, possa estar diminuindo a cada dia. Aleluia, aleluia. E eu termino dizendo a você, pai, mãe, filho, jovem que vai virar homem, digo a você que se temos que honrar as ordens divinas, temos também esse padrão de juventude, porque, como disse na sexta, quem já tem idade para pecar, tem idade para imitar Cristo. E a moçada está hoje cada vez mais sendo, pode dizer, influenciada, bem pequenininho, já tendo idade para tanta coisa, porque quem já tem idade para tanta coisa, tem idade para imitar o Senhor Jesus Cristo. E eu quero perguntar à igreja, quando eu leio esses versículos lidos, o desafio que eu quero te dizer é em forma de pergunta. Eu profetizo que você vai voltar para casa perguntando ao seu coração: eu preciso, onde honrar as ordens de Deus? Mas a segunda coisa, que é um padrão da juventude e da adolescência, eu termino com a seguinte pergunta: porque os pais de Jesus perderam Jesus no templo, não foi na festa, não foi lá na alegria. Eles perderam Jesus aonde não podia perder Jesus. E eu mostro a você, porque a Bíblia diz assim, veja bem: passar a procurar primeiro entre os parentes. Veja que tem muita gente que está procurando Jesus aonde? Nos parentes. Vocês já viram pessoas que estão confiando na fé do pai, na fé da mãe, na fé do vovô? Vovô foi crente, vovô foi isso, vovó foi assim. Muitos estão procurando Jesus. Primeiramente, observam, olham um para o outro e dizem assim: perdi Jesus, eu não tenho Cristo, eu sinto que eu não conheço o Senhor. E ele, ao invés de se voltar e procurar Cristo por si mesmo, a primeira pessoa que ele vai é nos parentes, e ele se sossega ali, porque papai e mamãe vai na igreja, papai e mamãe é crente em Jesus. Isso funciona durante um tempo, irmão, mas tem que haver um profundo encontro seu com Cristo. Cristo quer te encontrar pessoalmente, te dar uma própria experiência, uma experiência viva, que não acontecerá sem um contato com as Sagradas Escrituras, ouvindo, lendo, meditando, e primeiro reconhecendo-se como um pecador falho. Mas além, o texto ainda diz mais: eles procuram entre os parentes, depois começam a procurar entre os conhecidos. Sai dos parentes e agora vem os amigos, aqueles amigos dos amigos, aqueles colegas dos parentes.
e pergunta: onde está Jesus? Cadê Jesus? E não acha. Mas eles o encontraram, o perderam onde não podia perder. Vamos só para nós aqui confessar. A gente às vezes está perdendo Jesus nas coisas mais simples, irmãos. A gente às vezes vem para o culto e a gente perde Jesus dentro do culto. Quando a gente começa a olhar para o lado, a gente faz igual Marta e Maria. Jesus está dentro da casa, a irmã Maria está nos pés de Jesus. Aí a Marta está agitada de um lado para o outro. Aí de repente ela fica incomodada e vem corrigir Jesus e fala: Senhor, o senhor não está incomodado não que essa mulher está nos seus pés? Manda ela quase vir me ajudar. Jesus fala para ela: Marta, Marta, andas ocupadas e inquietas com tantas coisas, Maria escolheu a melhor parte. Enquanto ela está com o olho na panela, ela está com o olho no irmão. Ela olha para a irmã e olha para a panela, ela olha para a panela e olha para a irmã, e ela esqueceu de olhar para Jesus. Assim também está a gente está perdendo Jesus em tantas coisas. Não é o caso daqui, mas a gente vai pregar em determinados ambientes. Tem ambientes que não se canta mais de Cristo, não se fala mais do Senhor Jesus Cristo Salvador, que morreu por nós na cruz do Calvário. A gente está perdendo Jesus nas canções. A gente canta, mas a gente às vezes canta e não falou Jesus Cristo. E a gente tem perdido Jesus nas canções, tem perdido Jesus nas nossas brigas, tem perdido Jesus nas nossas questiúncas religiosas, tem perdido Jesus na nossa religiosidade, tem perdido Jesus nos nossos pecados escondidos, tem perdido Jesus nos nossos olhares, tem perdido Jesus nas nossas brigas, na nossa falta de perdão, na nossa pecaminosidade. A gente tem perdido Cristo. E aonde a gente tem perdido, a gente tem que responder: quando eu perdi? Maria e José reconheceu que perdeu um dia lá, mas como perdeu também? E eu pergunto a muitos: quando e como você perdeu a Cristo? E se você chegou aqui nessa noite com esse entendimento, você veio à igreja e na igreja você está olhando para o lado, para o outro, observando hoje um servo de Deus te dizendo que Jesus está aqui na palavra dele, e é a palavra dele que tem poder para te encontrar, para te mudar, para te achar, para te transformar, para te fazer uma nova criatura, como o irmão aqui disse, para mudar os teus relacionamentos, para colocar um gosto pelas coisas santas em você. É Cristo que tem esse poder. Mas irmão, como está o seu coração? Onde você perdeu? Como você perdeu? E só há um caminho, e o caminho é o caminho de volta. Porque caminhos de volta nos humilham. Eu não vou nem entrar, mas poderíamos lembrar do filho que gastou tudo, o pródigo. Caminho de volta é um caminho de reflexão. Caminhos de volta, a natureza minha não gosta. Eu não gosto de pedir perdão, de falar eu errei. A gente não gosta disso. A gente é o dono da razão. Mas o caminho de volta é o caminho do cair em si. E o Espírito Santo colocou no meu coração que a cura de muitos de nós está no cair em si e reconhecer que tem perdido Cristo. E hoje, domingo de setembro, pode-se dizer, se não estou enganado, o último de setembro de 2018. Se você perdeu algum dia, está afastado. Se você veio aqui, eu quero dizer, não foi por acaso. É Deus que te trouxe pelo Espírito Santo. E Cristo Jesus sabe muito bem o que você carece, que primeiramente é a salvação na pessoa dele. E não há lugar melhor para estar do que fazer esses caminhos de volta. Para José e Maria era 25 quilômetros de volta, 15 quilômetros de volta, voltando, se eles estavam na metade do caminho. Para você é talvez aí uns passos até aqui à frente. Porém, o caminho de José até Jerusalém, a pé, pelo amor ao filho, foi feito correndo, foi feito com paixão, com brilho nos olhos. Mas o caminho dos irmãos se levantarem da cadeira para vir até aqui é o caminho mais difícil que se tem a fazer.
Porque se nós estivéssemos chamando para uma festa, para uma bebida, para uma rodada de cheiro de cocaína, é fácil para a nossa natureza. Agora, quando a gente desafia, chamando para, irmão, confessa Cristo como seu Salvador, como o Senhor da sua vida, muda a sua história, aí, meu irmão, a perna treme, a gente começa a tremer, começa a pensar o que o outro vai falar, e a gente vai um dia... essa palavra vai se levantar contra nós e vai lembrar a nós no dia que nós descansarmos, fecharmos os olhos aqui e abrirmos diante do juiz. Um dia essa palavra foi pregada para você e você a rejeitou, e ela vai julgar a mim e a você. E nós vamos orar e o Espírito livremente vai conduzir você se ajoelhar aqui, ou ficar em pé, ou num ato de fé. Essa é a minha noite, esse é o meu caminho de volta, esse é o meu caminho pela primeira vez. E eu termino dizendo, é o melhor caminho de volta a se fazer. Aleluia, não há caminho melhor, meu irmão, não há caminho melhor, mais nobre, mais digno, do que esse caminho, talvez curto, mas de muito peso no mundo espiritual que está hoje presenciando esse ajuntamento nosso. Senhor amado, Senhor, nós estamos aqui alegres pelo testemunho do Lucas, felizes porque pudemos aqui cantar juntos, que tu cresças e que nós possamos diminuir. Estamos vibrantes, ó Deus, porque o teu Espírito tem nos conduzido a festas não de Páscoa, mas as festas de celebração do Cristo ressuscitado. Estamos alegres, Senhor, porque temos as nossas inquietações e submissões uns aos outros em amor, mas confessamos nessa noite que também temos perdido o Senhor. Temos confundido o Senhor com o templo, temos confundido o Senhor com a igreja, temos dito que o Senhor está, quando não é o Senhor. A gente está fazendo mecanicamente tanta coisa, queremos mudar, Paizinho. Pai, recolhe as lágrimas daqueles que estão a chorar, trabalha na mente daqueles que estão sendo inquietados com as suas angústias e ansiedades. E o mais sublime pedido que tenho a te fazer: abre os céus para esses jovens, para esses adolescentes, abre os céus para esse pai de família, para essa mãe que perdeu o que não podia ter perdido, tem perdido Cristo naquilo que é mais simples, naquilo que não pode perder. E como um ministro da nova aliança, e que somos todos nós, eu faço esse convite a esse ajuntamento, em nome de Cristo Jesus, o Salvador do mundo, que cada um que se encontra hoje nessa situação dita pela mensagem, possa sair do seu lugar, Pai, e vir como um desafio de fé diante desse apelo bíblico e um apelo da tua santa e inerrante palavra, que jamais voltou vazia. Oro repreendendo as entidades malignas que muitas vezes nos confundem, nos atrapalham, e peço ao Senhor que possamos agora, pelo teu Espírito, ter um momento, ó Deus, de entrega diante do reino dos céus, diante da voz inigualável do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o seu Filho, a ti oramos. Amém. Enquanto o ministério de louvor canta, você que foi desafiado a isso, faça assim. Se você está talvez ainda com um pouco de vergonha, venha com alguém, mas não deixe de assim fazer. A gente não tem ideia do que o Espírito Santo faz na vida da sua igreja. Se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lhe teria dito: vou preparar-vos um lugar.
eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho